Pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Gabriel Vicente Rodrigues, sou BCC020, estou no Ganesh desde 2020, faço parte da frente de web. Bom, eu vou estar dando essa aulinha aqui para vocês hoje sobre SQL Injection. Nessa apresentação a gente vai falar um pouco sobre a linguagem SQL e sobre a vulnerabilidade SQL Injection propriamente dita. SQL. A SQL é uma linguagem usada para manipular banco de dados relacionais. Bancos de dados relacionais são aqueles que são em formato de tabela. Por exemplo, MySQL, Oracle, SQL Server. Cada banco de dados possui sintaxes e funções diferentes, o que devem ser levados em consideração na construção do payload malicioso. Então, caso vocês queiram ver algumas diferenças entre a linguagem SQL dos bancos de dados, vocês podem acessar esse link aqui, que vocês vão ter uma tabela com os diferentes, a sintaxe diferente para cada banco de dados. Os principais comandos SQL. Aqui eu deixei uma lista para vocês sobre os comandos que são mais usados em SQL, mas a gente vai falar mais especificamente desses em verdinho, que é o drop, delete, select e o union. O drop é um comando que é usado para deletar banco de dados ou tabela. Então, parece ser um comando que é bem, pode causar bastante dano. Delete, que deleta uma linha da tabela, que seria uma informação. Select, seleciona dados de certas colunas especificadas. Então, vocês vão ver no slide seguinte como funciona. E o union, que junta dois selects em uma única tabela para ser devolvida. Esse union é uma forma de você colocar dois selects em uma consulta só. Então, para você juntar dois selects, os selects têm que buscar o mesmo número de colunas e as colunas têm que ser do mesmo tipo. Aqui a gente tem alguns exemplos de comandos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um comando de inserir usuários. Aqui eu estou inserindo dentro da tabela users, mas eu estou inserindo apenas os valores do nome e e-mail e os valores são esses daqui. Aqui eu estou deletando as linhas da tabela user que tem esse e-mail. Aqui é semelhante também. Aqui eu vou selecionar todas as linhas que tem esse e-mail aqui, mas das linhas que eu selecionei eu vou pegar todas as colunas. Então, por exemplo, eu podia escrever aqui select name, select mail, select password, mas eu estou selecionando tudo. Aqui é a mesma coisa, estou selecionando tudo da tabela usuários. Eu não estou pegando nenhuma linha específica, então eu vou pegar todas as linhas aqui e vou ordenar elas pelo e-mail. Aqui tem mais alguns tipos de select, mas não é tão importante para a gente agora. Operadores lógicos. A gente tem dentro do SQL o operador AND. Ele retorna true se apenas todas as condições forem verdadeiras. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia colocar where e-mail igual a esse e-mail aqui, e a gente poderia colocar um AND senha igual a outra coisa. Então, o sistema gerenciador do banco de dados ele ia retornar apenas as linhas que teria um e-mail assim e uma senha de uma certa forma que a gente poderia escrever com o AND. OR, ele retorna true se uma das condições forem verdadeiras. Então, eu poderia colocar e-mail, algum e-mail, OR uma senha, ou OR um nome. Então, ele selecionaria todas as linhas que teriam alguma das condições verdadeiras. E o NOT retorna o oposto. Nós temos também operadores relacionais. Ou seja, a gente consegue colocar operadores do tipo maior, menor, igual, maior igual e menor igual na construção das queries. Então, por exemplo, numa query que a gente fosse usar ID, a gente poderia selecionar todos os usuários cujo ID fosse maior que 10, ou cujo ID fosse menor do que 10 também, por exemplo. Bom, depois a gente vê um pouco dos comandos SQL aqui,
a gente vai ver mais sobre o SQL Injection agora. SQL Injection é um ataque que permite o usuário interferir nas queries, consultas que uma aplicação faz para o seu banco de dados. Isso normalmente permite ao atacante acesso indevido aos dados de outras pessoas. Um exemplo de SQL Injection é o tipo Retrieving Hiding Data. O que isso significa? Esse é um tipo de SQL Injection em que a gente está buscando coisas que a gente não deveria conseguir ver. Então, como está escrito aqui, permite obter mais dados do que o esperado de uma tabela. Então, digamos que a gente tem uma query normal em uma tabela em que a gente quer buscar uma coisa com um ID específico. Então, a gente está buscando todas as colunas da tabela usuário, mas apenas as linhas que têm o ID 1. Então, isso retornaria só tudo aquilo que tem o ID 1. Normalmente, ID é único, então retornaria apenas uma linha. Mas, se a gente ver aqui na query modificada, a gente está selecionando todas as colunas dos usuários cujo ID, e aqui é a nossa query, é o que a gente digita é o que a gente digita para ser colocado na query. Então, o ID, ele é 1 ou 1 igual a 1. O que isso vai fazer? O interpretador da query, ele passa por todas as linhas da tabela e vai comparando o ID da linha que ele está olhando com a query. Então, aqui, por exemplo, se eu estou na query 2, se eu estou na linha que tem ID 2, ele compara 1 igual a 2? Não, não é. Então, quando ele compara 1 com 2, ele verifica que é falso. Mas, como eu falei para vocês, tem o OR. E o OR ele retorna verdadeiro caso uma das condições sejam verdadeiras. Então, quando ele compara 1 com 2, dá falso. Mas eu estou aqui comparando 1 igual a 1. E 1 igual a 1 é verdadeiro sempre. Ou seja, toda vez que ele for passar, quando ele for passar por todas as linhas, que tem ID 1, ID 2, ID 3, ele vai ficar comparando com ID 1. Então, ele vai comparar 1 igual a 2, 1 igual a 3, vai dar falso. Mas com o OR aqui, 1 igual a 1 é sempre verdadeiro, ou seja, ele vai dar sempre verdadeiro em todas as queries, em todas as comparações com os IDs. Um outro tipo de SQL injection é o de subverting application logic. O que esse tipo de ataque a gente faz? A gente tenta explorar falhas na construção da query, o que acaba por quebrar a segurança da aplicação. Então, normalmente, quando você vai fazer login em alguma coisa, a aplicação ela faz uma query no banco de dados dela. Então, ela busca selecionar todas as colunas da tabela usuário cujo nome, por exemplo, digamos que a gente é o administrador. A gente digita admin como username e sei lá como password. A query normal seria assim: select todas as colunas from tabela usuários, where username é admin e senha é sei lá. Observe que para ele retornar true nessa query, a linha tem que ter o username como admin e a senha como sei lá. Ele não vai retornar nada se não tiver os dois campos dentro da tabela. Mas quando a gente modifica a query e coloca select todas as colunas from users where username igual a admin e a gente coloca um comentário aqui, o interpretador da query do SQL vai fazer o seguinte, vai ler aqui, isso foi o que a gente digitou no campo de admin. Observe que a gente colocou uma aspas aqui. Então, na hora que ele começa a ler, select todas as colunas from users where username igual a admin, ele vai colocar essa aspas aqui e colocar essa aspas aqui. Então, o username vai receber isso que está dentro dessas aspas. Observe que se a gente não tivesse colocado um comentário aqui, ainda teria uma aspa sobrando, e isso ia causar um erro dentro do SQL. Mas a gente colocou uma aspas, ou seja, o interpretador vai perceber que daqui para frente não tem mais nada para ele ler, porque é um comentário. Ou seja, ele vai parar exatamente aqui na query. E como a gente só está buscando a linha que tem username admin, e com esse comentário a gente ignora
o campo senha, percebe que a gente não precisa saber a senha para acessar o campo do administrador. A gente só precisa do nome dele. Então, mesmo sem a senha, a gente conseguiria acessar os dados do administrador. E um outro tipo de ataque seria o Retrieving Data from Other Table. Esse tipo de ataque permite a obtenção de dados de tabelas diferentes daquela da query base. É importante lembrar que o número de colunas, juntamente com os tipos, devem ser igual ao da query original. Então, por exemplo, digamos que a gente tem algum campo que recebe o ID. Então, na formação da query, ele quer selecionar o preço das frutas cujo ID é 1. Mas ao invés de a gente digitar o ID sendo 1, a gente digita toda essa query aqui. Então, ele vai selecionar o preço cujas frutas têm o ID 1, mas vai unir essa query daqui em amarelo com essa query aqui, por causa desse union. Então, ele vai selecionar também a senha dos usuários cujo ID são 1 ou 1 igual a 1. E como a gente viu aqui, esse 1 igual a 1, a gente vai conseguir pegar todos os usuários, ou seja, se a gente tivesse um erro nesse campo ID que não verifica o que a gente digita, a gente consegue colocar algo assim e a gente consegue pegar todas as senhas de todos os usuários, ao invés de pegar, por exemplo, só o preço da fruta. Caso vocês queiram dar uma olhada depois, eu deixei aqui nesse slide algumas das consultas que você pode fazer para pegar dados, pegar dados das tabelas que tem dentro do banco de dados. Como detectar vulnerabilidades de SQL? O primeiro passo seria colocar uma aspas no campo de entrada e procurar por erros ou anomalias no site. Uma outra forma é submeter strings com sintaxe SQL que mudam a lógica do programa para procurar comportamentos diferentes. A gente pode também submeter condições verdadeiras ou falsas, como aquele OR 1 igual a 1, para ver o que acontece. E submeter payloads com delay de tempo, para ver se, caso aquele payload seja executado, demore para responder. Como que a gente previne um SQL injection na nossa aplicação? Bom, a gente não pode retornar mensagens de erro do servidor para o usuário. Nós temos que tratar a entrada do usuário para que elas não sejam concatenadas diretamente nas queries. E nós temos que habilitar logs de erro e restringir permissões para os usuários. Aqui eu deixei uma lista de algumas ferramentas que automatizam todo o processo de busca por vulnerabilidades SQL e também exploração dessas vulnerabilidades. Caso vocês queiram estudar mais sobre SQL ou SQL Injection, eu deixei alguns links aqui. Esse é um link da W3 Schools sobre SQL, e esse é um curso do Coursera. E aqui também são dois links sobre SQL Injection, do Portswigger e do sklinjection.net. Eu fiz uma pequena uma aplicaçãozinha aqui, bem básica para vocês, para mostrar uma vulnerabilidade SQL subvertendo a lógica da aplicação. Como a gente viu no slide aqui, se a gente não tratar bem campos de login, nós podemos colocar queries desse tipo, com uma aspas no meio, e caso a query seja concatenada diretamente, caso o que a gente digitou seja concatenado diretamente na query, a gente pode causar grande estrago. Então, a gente tem na nossa aplicaçãozinha aqui um campo de login. Se eu digitar, por exemplo, eu sou um usuário normal, e nós podemos ter dentro da nossa aplicação um usuário administrador. Um objetivo, quando a gente quer ver uma aplicação assim, seria obter acesso da conta de administrador. E é o que a gente vai tentar fazer. Então, eu como usuário normal, eu tenho um login aqui. Então, esse é o meu login, HVR e a senha, 3210. Se eu dar submit, eu consegui entrar, olá, HVR, bem-vindo. E aqui umas fotinhas, normal. Se eu sair da aplicação, beleza. A gente está tentando acessar a conta de administrador. Então, suponha que a gente sabe que tem um admin lá dentro. O que a gente poderia tentar fazer é chutar, né, admin,
e chutar a senha dele. Então eu estou chutando qualquer coisa do submit, mas eu não consigo entrar. A gente tem que buscar saber se esses campos de login aqui, eles são vulneráveis a SQL injection. Então, como a gente viu aqui no slide, uma das formas é submeter uma aspas e ver se a gente encontra por algum erro ou anomalia no site. Então, se eu submeter uma aspas aqui da submit e eu abrir o console, ó, ele mostrou que deu um erro aqui, 400, foi retornado para a gente pelo servidor. Se a gente tentar aqui de novo e olhar o network, o servidor retornou para a gente, o servidor está rodando aqui na nossa porta 8081, e o servidor mandou para a gente um negócio totalmente estranho aqui, só de a gente colocar uma aspas. O que isso significa? Que talvez a gente consegue explorar algum erro de SQL injection aqui. Mas por que isso? Porque ele não está tratando aspas. Normalmente uma aplicação, quando ela não é vulnerável a SQL injection, ela pega, trata as aspas e não dá erro quando a gente digita aspas. Mas aqui está dando erro. Ou seja, a nossa aplicação, o back-end da aplicação não está tratando as aspas, então a gente pode explorar isso. Como a gente viu, o que a gente pode fazer é colocar um admin, aspas, e colocar um comentário. Quando a gente faz isso, ele vai usar o username como admin e vai ignorar todo o resto. Então, se eu digitar aqui na password qualquer coisa e dar um submit, a gente conseguiu entrar na conta do administrador. Observe que a conta do administrador tem umas fotinhas diferentes, que aqui são os gatinhos. E se eu entrar aqui na conta normal, 3210, a gente tem os cachorrinhos. Então eu consegui entrar na conta do administrador. Ao invés de ter só umas fotinhas normais, qualquer coisa, nós poderíamos ter, por exemplo, várias funcionalidades aqui do administrador, como, por exemplo, apagar contas, ver cadastros, ver senhas, sei lá, qualquer coisa que é de privilégio só do administrador. Mas a gente está conseguindo aqui. Aqui eu estou com o back-end que eu fiz da aplicação, para mostrar para você como que a aplicação está causando esse erro. Aqui é a consulta que eu fiz ao back-end e o que eu mandei para o back-end, o username e a senha, que são esses campos que eu digitei aqui, username e senha. E o que ele está fazendo na construção da query? Ele está selecionando tudo dos usuários cujo username é isso que eu mandei e cuja senha é aquilo que eu mandei. Prestem atenção que eu não estou fazendo nenhum tratamento com o username, eu estou apenas concatenando ele dentro dessa string aqui. E depois que eu concateno, eu chamo uma função queries com essa query e mando a resposta de volta para o front-end. E eu verifico se a resposta tivesse uma length de 0, significa que não achou nada, mas como tem uma length maior que 0, significa que achou um campo lá dentro, com esses dados aqui que eu coloquei. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a demonstração que eu fiz para vocês aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham interesse em procurar mais algumas coisas para estudar, tem o Portswigger aqui. Portswigger ele tem essa path de Web Security / SQL Injection e tem várias coisas aqui que vocês podem estudar, tanto conteúdo teórico como também os labs que vocês podem dar uma treinada, que é basicamente algumas demonstrações que vocês podem utilizar para treinar os conceitos que eu trabalhei com vocês agora. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou. Qualquer dúvida, podem me chamar no Telegram que eu vou deixar aqui no vídeo. Até mais.